Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 73. Aleluia, Deus está neste lugar. Ele é bom. Aleluia. Glória a Deus. Você tem liberdade, você está na casa do Pai, amém? Então, nesta manhã, que você possa sentir a vontade de poder abrir o seu coração, abrir o seu interior, para que o Espírito Santo de Deus possa tocar a sua alma. Amém? Glória a Deus. Se você dormir, o combinado é eu gritar, tá? Então, não durma, e aí eu não grito. Amém? Amém. Vamos lá. Salmo 73, a partir do verso 1. Com efeito, Deus é para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a sua prosperidade. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilha das canseiras dos mortais, e não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve com um manto. Os olhos lhes saltam da gordura do coração, e brotam-lhe as fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão, fala com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Amém? Só até aí, feche seus olhos por um instante, vamos orar mais uma vez. Jesus, Tu és maravilhoso. Senhor, nessa manhã nós Te adoramos, Te exaltamos. E este momento, Senhor, é o momento em que nós separamos para ouvir a Tua voz através da manifestação, ó Deus, do Teu Espírito com sementes, com a ação da Tua palavra sobre nossas vidas. Que nada venha impedir, Senhor, a Tua palavra de ser ministrada nesta manhã sobre os nossos corações, e que nós possamos ser alicerçados, ó Pai, que nós possamos ser edificados, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria pregar nessa manhã, queridos, e Deus trouxe isso ao meu coração, sobre as nossas crises internas. Quem escreveu esse salmo foi Asaf. Asaf era um levita. Asaf foi constituído por Davi para ser o líder do louvor. Tomava conta da parte ministerial de música do templo, do tabernáculo. Então era alguém que vivia dentro da casa de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado. A minha esposa não gosta que eu faça isso, mas fale para a pessoa que está do seu lado. Diz assim, ó: ele vivia na casa de Deus. Ou seja, alguém que ministrava constantemente diante do nosso Deus, alguém que vivia sempre a experiência de estar diante do Senhor, ministrando louvores a Deus. Amém? Aí eu me pergunto, alguém que vive dentro da casa de Deus constantemente pode estar em crise? Sim ou não? Sim, pode estar em crise. Deus se tornou pequeno na vida de Asaf? Sim ou não? Não. Deus continua sendo Deus, e Deus não muda. O problema era o ponto de vista de Asaf. Queridos, isso é tão importante para nós. É porque a gente acha que, estando na igreja, independente da nossa função ministerial, independente daquilo que nós estamos fazendo dentro da igreja, nós sofreremos e passaremos por tribulações e por crise. A Bíblia nos ensina que nós teremos aflições, mas ter bom ânimo.
Amém, glória a Deus, o povo está bom de Bíblia. A Bíblia nos ensina isso. Mas o que o Senhor Jesus quer nos revelar esta manhã, através dessa passagem do texto de Salmos, é porque a crise, toda vez que ela é instaurada na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa saúde, no nosso casamento, às vezes a gente começa a ter a mesma atitude que Asaf teve, é de colocar Deus contra a parede, dizendo: olha a vida dos outros, que não te servem, e tem tudo, e olha a minha como está. Eu sirvo a Deus, a pastora deu uma aula de economia aqui, eu dou dízimo, eu sou fiel, e por que eu não tenho casa? E por que eu não tenho carro? E por que eu não tenho boas roupas? E por que eu não tenho isso? E por que eu não tenho aquilo? Asaf cobrando de Deus, como se Deus fosse obrigado a dar a ele aquilo que o coração dele queria. E é assim que funciona com Deus? Sim ou não? Não. Queridos, quando Cristo morreu na cruz, isso é muito sério. Quando Cristo morreu na cruz, 2 atributos de Deus implícitos sobre a vida de Cristo naquele momento. 2. O primeiro era o amor. Jesus morreu por causa do amor? Não. Jesus morreu por causa da justiça de Deus. Foi a justiça de Deus imputada sobre Cristo na cruz do Calvário, levou Cristo à morte, por nos amar. Mais 2 atributos de Deus. Deus não muda. Deixa eu te falar uma coisa que você vai ficar assustado. Jesus nunca disse que amava ninguém. Jesus nunca disse que amava ninguém. Pode pegar sua Bíblia aí, aqueles registros que você vê lá, quando as palavras de Jesus destacadas em vermelho. Se Jesus disse que amava alguém, é sempre alguém dizendo de si que Jesus o amava. Ah, João, o apóstolo amado. Ah, Lázaro morreu, aquele a quem o Senhor amava. Mas não partiu da boca de Jesus. Pastor, você está pregando heresia. Ah, não está escrito na Bíblia. Está ou não está? Não está. Mas você tem dúvida do amor de Cristo? Porque Cristo é o nosso maior exemplo. Então, quando eu tento achar na Escritura aquilo que ela não está dizendo, eu preciso ir mais a fundo, para tentar entender aquilo que Deus está querendo revelar através da sua palavra. Então, queridos, eu fico muito feliz quando a gente chega aqui e a gente começa a olhar para vocês e vocês estão concentrados naquilo que está sendo ministrado. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque nós não aceitamos comer qualquer coisa. Por que Asaf estava tão indignado? Porque Asaf sabia que Deus era bom, e por isso ele inicia o texto de 70 do capítulo não, Números, né? Os teólogos vão pegar no meu pé. Salmo 73, a gente não chama de capítulos, chama de números. Pastor, me perdoa, pastor. Quando ele inicia os seus Salmos 73, é claro, é óbvio que já passou. Por isso que ele fala que Deus é bom, mas ele estava num estado de conflito interior. Asaf estava totalmente indignado com a situação. Eu posso ficar? Eu posso. Deus me dá esse direito de ficar indignado com a minha situação. E é isso que a crise muitas vezes tem que despertar em nós, queridos. A crise revela os fortes. A crise revela os fortes. Os fracos param no meio do caminho. Quer um exemplo disso? Emanuel, abre para mim, por favor, Juízes capítulo 6. A gente vai brincar um pouquinho com a Bíblia hoje, amém, queridos? Amém? Deus está no controle de todas as coisas em nossas vidas. Amém? 6:12, Manula, por favor. O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. De quem nós estamos falando? Gideão. Próximo. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Gideão está lá malhando trigo, fugindo dos medianitas, e aí aparece um anjo para ele. E eu acho isso muito interessante, porque quando um anjo aparece, a gente tem sempre a figura de que
a manifestação de Deus, né, através do anjo falando, e aí Gideão logo de bate pronto, se o Senhor é conosco, por que tudo isso? Por que a gente está sofrendo? Por que a gente está passando por isso, sendo que os nossos pais falaram dos seus feitos? Aonde o Senhor está? Cadê Deus? As crises nos levam a enxergar o Senhor aonde nós não vemos mais solução humana. Gideão estava lá fugindo. E aí o anjo aparece. Sabe o que eu acho interessante nisso? Porque nós não sabemos distinguir a aparência de um anjo do demônio. Sim ou não? Por quê? Eles foram criados iguais. Certo? Sim ou não? Anjos são iguais. O que muda entre um anjo e um demônio? A essência. A aparência é igual, mas a essência é diferente. Por quê? Porque anjos obedecem a Deus. E diabo e os demônios obedecem a Satanás. O que eu quero dizer com isso, queridos? É porque a nossa essência revela quem nós somos diante do Senhor. Então, quando nós estamos diante de Deus, as crises, os problemas, as dificuldades, revela quem nós somos nessas circunstâncias. Gideão se mostrou insatisfeito, mas foi corajoso. Diante do problema ele não fugiu, ele só pediu a Deus que Deus se revelasse, mostrasse. E porque a gente muitas vezes, nas nossas crises, nós não corremos para o Senhor, nós não nos direcionamos diante de Deus, porque dentro de nós, aleluia, há uma confusão tão grande, que nós achamos que os nossos problemas se resolverão, quando nós atribuímos a uma conversa, a alguém, não que isso não nos ajude, mas quando a nossa maior confiança tem que estar no Senhor, tem que estar no Senhor. Queridos, nós queremos sempre ver uma igreja transbordando, pulando de alegria, mas se dentro de nós, a nossa essência, o nosso interior, não estiver com o nosso coração voltado a Deus, concentrado em Deus, conectado em Deus, aleluia, as nossas reuniões serão sempre marcadas pelo nosso conformismo. Nos conformamos e a crise não pode deixar que nós aceitemos que as coisas aconteçam sem que Deus se manifeste. Deus está esperando o tempo oportuno para que a sua voz, o seu coração se levante diante dele, assim como Asaf fez. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? E aí Deus vem e se revela. A crise, ela revela os fortes. Se você continuar lendo esse texto de Juízes, o que a Bíblia ensina? O povo passando por dificuldade, sendo oprimido, e aí Deus fala para Gideão, tira Gideão do lagar e fala: olha, eu tenho uma grande vitória para vocês, conquista, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. E aí Gideão vai lá e convoca o povo, 32 mil soldados. Aí ele olha, 32 mil eu acho que dá, 32 mil eu acho que dá. Só que Gideão talvez tenha falado para eles: olha gente, a gente vai para uma guerra, a gente vai para uma batalha, e muitos pode ser que não voltem, pode ser que alguém pode voltar, mas não vai voltar inteiro, um vai voltar sem um braço, outro vai voltar sem uma perna, isso é uma guerra, né? Eu não sei o que você está passando, mas pode ser que seja uma guerra, pode ser que seja um conflito. E aí, o que acontece? A crise separa os fortes. Só 22 mil levantaram a mão e disseram: Gideão, pensando bem, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho outras prioridades. E aí sobram só 10 mil, para quem é bom de matemática, se eu estiver errado, você me ajuda. Entende? O que a crise está levando você a fazer? Ela está te peneirando? Ela está separando você? Você consegue observar Deus trabalhando em você na crise? No problema? Fala: Jesus, o resultado que eu estou esperando não está acontecendo. Jesus, o que está faltando? Espírito Santo, meu amigo, senta aqui, conversa comigo, fala para mim aonde está errado, me mostra o caminho, me mostra a direção, por que o resultado não está chegando?
porque ainda existe um processo de Deus sobre as nossas vidas. A crise, ela nos transforma, queridos. E diante da crise, nós temos as nossas necessidades. Gideão tinha deles, Asaf tinha dele. Mas a necessidade, ela não pode vir antes do propósito. Necessidade não pode vir antes do propósito. Você não está aqui só porque você tem um rostinho bonito. Você não está aqui porque você é o mais queridinho da casa do Pai. Você está aqui porque Deus tem um propósito sobre a sua vida. Deus tem um propósito sobre a sua casa. Deus tem um propósito sobre a sua família. Deus tem um plano traçado, determinado, para que hoje você estivesse aqui e isso se cumpra na sua vida. Agora depende das minhas crises me levarem até a Deus por conta da minha essência, por depender de Deus, ou a minha essência depender da minha carne e do meu braço forte, e eu vou continuar patinando nas minhas crises. Eu posso escolher ouvir a Deus e deixar que Deus trabalhe no meu coração, trabalhe na minha alma, trabalhe na minha mente e me dê forças, me direcione para que eu possa continuar a caminhar. Crise não é uma condição permanente. Ela tem que ser transitória. Eu não vou ficar aqui para sempre. Não vou ficar em crise para sempre. Não vou ficar. Olhe para o seu problema, olhe para a sua dificuldade, olhe lá, talvez para o seu gigante, porque o gigante ele não é um problema, ele é uma oportunidade. Para quem não crê era problema, mas para quem confia em Deus, ele é uma oportunidade. Queridos, eu tive um momento de crise na minha vida espiritual. Eu não vou citar o nome aqui, até porque tem muita gente que conhece. Mas a pessoa ficou doente e a gente estava num momento de clamor, de oração, pedindo muito a Deus para que Deus curasse essa pessoa. E a gente orou, né, pastor? A gente colocou essa pessoa no púlpito e oramos, e oramos, e oramos, oramos. E o diagnóstico não era favorável e nós, crendo, queridos, eu acho que eu nunca criei tanto no milagre como naquela situação. Nunca mesmo. E olha que às vezes eu falei, poxa Deus, se eu quiser fazer, tudo bem, mas se eu não quiser, está tranquilo. Mas nessa situação eu tinha convicção de que Deus curaria essa pessoa. Jesus, para que o seu nome seja glorificado. Senhor, se é irreversível para os homens, não é irreversível para ti. As tuas mãos são poderosas, a ação do teu Espírito é viva, é real, é eficaz no nosso meio, nós cremos em milagre. Levanta, Senhor, tira dessa situação, tira dessa condição. E o que aconteceu? Deus não curou. Aí eu entrei em crise. Falei, Deus, a tua igreja precisa ver milagre. Deus, a tua igreja precisa ver o teu nome sendo exaltado. Imagine como. E eu ficava desenhando isso no culto, sabe? A pessoa chegando, o diagnóstico está aqui, e Deus me curou, me livrou, e eu não tenho mais agora essa doença terminal, porque Ele fez um milagre na vida. E eu ficava imaginando isso, desenhando isso no culto, e a igreja pulando, e o grupo de louvor cantando. Só que não aconteceu. Eu falei, poxa Deus, por que o Senhor não fez? Ia ser bom para ti. Jesus, todo mundo ia falar da igreja, o seu nome ia ser glorificado. Mas Deus tinha outros planos. E aí eu revoltado com Deus, muito bravo com Deus. E aí um dia eu estava lendo sobre a história de Moisés, quando Deus fala para Moisés, fala com a rocha, como da primeira vez, Moisés vai lá, como da primeira vez Deus manda bater, da segunda vez Deus manda falar, Moisés vai lá e bate na rocha. E aí Deus diz para ele, basta. Sabe por quê? Que Deus tocou no meu coração? Porque Moisés já não era mais o mesmo homem paciente. As lutas e as tribulações que Moisés enfrentou conduzindo o povo de Deus, levaram ele a um estado de espírito diferente daquele que Deus o chamou. Existe um limite para as nossas vidas. E ele é determinado por quem? Por Deus. Aí Deus chama Moisés e diz, olha, tá vendo a terra de Canaã que eu prometi para o povo? Eu vou te mostrar, sobe aqui. E aí ele leva Moisés lá e fala, é isso aqui, ó. E aí ele vai lá, recolhe Moisés morre. Aí as pessoas falam, pastor Vanderlei, que assim, ó, Moisés não pisou na terra prometida. E aí quando você vê a última oração de Jesus lá no Getsemane, quem que aparece para consolar Jesus? Quem aparece? Pedro, Tiago e João, olha, é o culto mais maravilhoso. Está Jesus, está Moisés, está Elias, e eles ficam de boca aberta. Vamos fazer uma tenda? Vamos fazer uma tenda?
Quem disse que Moisés não pisou na terra? Quem disse? Queridos, a crise ela tem que nos transformar. A crise ela tem que nos transformar. Eu escrevi: só vive o propósito quem suporta o processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. Nós não estamos aqui simplesmente para completar o jogo da fé, né? E a fé não é algo que eu penso positivo. Nossa, pensar positivo, fé é pensar positivo. Vai dar tudo certo. Não, eu não vou ter problemas. Fé não é um pensamento positivo. Fé é algo concreto que gera dentro do nosso coração. Independente da situação, eu creio que Deus vai fazer milagre. Então não é eu acreditar. Você lembra do Chapolin, quando ele coloca a mão lá e pode bater que não vai doer? Não vai doer. Ele fica repetindo isso constantemente. Isso é uma fé que não pode mudar as pessoas. Mas quando a fé ela está enraizada no nosso coração como algo que cresce, queridos, ela nos ajuda a vencer as nossas crises. Amém? É você olhar lá para o seu problema, lá para a sua casa, lá para aquilo que você está passando, lá para a enfermidade. Tem umas irmãs, as irmãs, a Dalva, lutando contra o câncer, amém? Tem a Ju, amém? A Dalva está finalizando, a Ju passou. Cadê a Margarete? A Margarete não veio. Queridos, diante de um diagnóstico como esse, a crise ela é instaurada no nosso ser. Meu irmão, por mais forte que você seja, aleluia, desculpa, a nossa alma se abate. E aí, Davi pregando, por que te abate a minha alma? É pregando para si mesmo. É pregar para si mesmo. Não é esperar do pastor, não. É você juntar tudo aquilo que Deus te deu na caminhada cristã e você dizer para você: por que te abate a minha alma? Da onde eu vim? Quem eu sou? Da onde o Senhor me tirou? O que Ele me deu? O que Ele me entregou? O que Ele confiou em minhas mãos? A crise, ela não pode tirar aquilo que Deus te deu. A crise tem que valorizar aquilo que o Senhor te deu como arma, como aquilo que te potencializa, como aquilo que te tira de uma situação desconfortável. Deus te deu, Deus não vai tirar isso de você. A crise não tem a ver com o pecado, a crise tem a ver com o momento que nós passamos com as nossas vidas, mas Deus continua conosco. Deus continua conosco trabalhando em nossas vidas. A crise transforma o ser daquele que espera no Senhor. Deus continua com ele. É por isso que a gente muitas vezes vai para o deserto e sai do deserto, volta para o deserto, porque nós temos que entender que o processo de Deus está nos apurando. É assim que acontece com o ouro, aleluia. Talvez a melhor analogia que nós temos. Uma pérola, para se formar, aquela concha, ela tem que ser aberta. Não é para que entre uma sujeirinha dentro dela e se transforme em uma pedra preciosa. O diamante, para que seja forjado, precisa de uma pressão enorme para virar uma pedra preciosa. O suco de uva, para que seja suco de uva, a uva tem que ser esmagada. O azeite que nós usamos na nossa casa, que é símbolo de unção, que é símbolo do Espírito Santo, para que o azeite exista, a azeitona tem que ser moída. E por que com você vai ser diferente? É o processo. É o processo do casamento. Se eu soubesse que meu marido era assim, eu não teria casado. Se eu soubesse que a minha esposa era assim, eu não teria casado. São duas pedras, duas pedras Deus usando, duas pedras Deus usando, duas pedras Deus usando, duas pedras Deus usando, duas pedras Deus, eu vou continuar até você dar glória a Deus, duas pedras Deus usando, duas pedras Deus usando, duas pedras Deus usando, até que Ele venha, e se Ele não chegar, até que a morte separe. É Deus, é Deus. Se você está em crise, você não está sozinho, Ele está com você. Amém? Amém? 73, eu vou ler para não ficar muito cansativo. Amém? Só vive propósito quem suporta processo. Amém? Glória a Deus, aleluia. 73, 16, aleluia, 17. Coloca o 17 para mim, Manula, por favor. Asaf estava indignado, mas Deus pôs um ponto final nisso. Quando? 73, 17. Até que eu entrei no santuário de Deus
Então entendi o fim deles. Aonde ele recebeu a resposta? O que ele fazia continuamente. Queridos, aqui eu acho um ponto importante. Porque Asaf fazia isso constantemente, amém? Sim ou não? Mas teve um dia que foi diferente, missionário. Teve um dia que foi diferente. Ele não registra que dia que foi, não registra a hora que foi, mas teve um dia que ele estava a serviço de Deus no templo e foi diferente. E aí quando eu sou chato em falar em todos os cultos, e eu sou chato mesmo, queridos, porque todo culto ele é específico. Talvez para você não seja, mas para o irmão que está aqui seja. Talvez para o irmão que está lá no fundo, só mais um culto, poxa, de novo esse pastor chato pregando. Mas para o irmão que está aqui na frente, ele está recebendo algo dos céus na vida dele, que vai ser resposta para a casa dele, que vai ser resposta. Queridos, eu não estou dizendo para você que você vai sair daqui com um milagre na mão, mas eu estou dizendo para você que você vai sair daqui com o seu coração confiando em Deus, porque Deus não muda nas crises, Deus continua sendo Deus. Então não importa a situação que você esteja passando, só deixe o seu coração nas mãos do Senhor. Um culto. E sabe o que eu acho impressionante nisso, queridos? Quando Jesus pega uma moeda e aí perguntam para Jesus: é lícito pagar imposto? Jesus fala: me dê uma moeda. E aí está a cara de quem na moeda? De César. Aí Jesus olha e diz assim: dai a César o que é de César. O que isso quer dizer? César era tão poderoso e ele se idolatrava tanto que ele colocou a sua carinha bonita em uma moeda, ou seja, ele colocou naquilo que ele valorizava, a sua aparência. Agora faça uma reflexão comigo. No sexto dia na criação, o que Deus disse? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Amém? Sim ou não? Então Deus pega algo importante dele, aleluia, e coloca em quem? No ser humano. É em você, queridos. É em você. Deus colocou a aparência dele em você. Tão precioso, tão poderoso. E é por isso que nos momentos de crise, às vezes nós ouvimos tantas coisas que nós não iremos conseguir, que nós não vai dar certo. O resultado não vai ser bom. Mas se não veio de Deus, tape os ouvidos, ou use os dois ouvidos. Entra por aqui e sai por aqui. Amém? Deus colocou o que Ele tinha de mais precioso, a aparência dEle em nossas vidas. Você não é qualquer um. Se você está passando por crise, fique tranquilo. Ele não nos desampara, não nos deixa só. Ele está conosco. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, e eu gosto tanto de pensar nisso, que quando eu falo sobre transformação, e é claro que eu olho para mim, e é claro que eu olho para os amigos mais chegados, Isaías, né? A gente sempre conversa: nossa, a gente era um perdido. O pastor Renato sempre fala, eu não vou lembrar como ele se expressa, mas era assim: eu era um pingão, acho que era isso que ele fala. E a transformação, eu olho, eu falo: poxa Deus, eu não queria jamais imaginar a minha vida sem a Tua presença. Sabe, me imaginar sem Deus. Queridos, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Nós dependemos de Deus. Sem Deus, a gente não pode fazer nada. E eu oro a Deus para que Deus sustente as nossas vidas diante da presença dEle. Porque viver uma vida sem Deus é viver uma vida vazia. E é isso que Asaf conclui, que o final deles é o fim. Então, estar dentro da casa do Senhor e viver algo tão sobrenatural, que é capaz de, na crise, nós entendemos que há um processo divino sendo moldado no nosso ser, sendo instaurado na nossa alma, para que nós possamos jubilar e cantar de alegria. Transforma nossas vidas, transforma o nosso ser. E esse é o resultado que o Senhor quer de nós. E eu acho tão poderoso isso, que a transformação, ela vai nos moldando e nós vamos nos parecendo com o Senhor. E aí hoje a gente fica tão nessa coisa de Asaf, de poxa Deus, eu queria ter a aceitação do mundo, sabe, eu queria ser aplaudido. Jesus, eu queria ter um carro tão bom, que as pessoas olhassem para mim e falassem: nossa, que nave, meu Deus do céu, esse homem é abençoado demais.
olha a casa, olha a mansão, não que isso seja eu posso ter, eu posso não ter, a questão não é essa, querido, é a questão onde está o nosso coração. E aí nós queremos a aprovação do mundo. Aí qual é a grande interrogação que me vem à mente? Por que eu quero num mundo perverso como esse, que rejeitou a Cristo, me parecer com o mundo? Se o mundo que rejeitou a Deus, que rejeitou o amor de Deus, que rejeitou o amor de Cristo, por que eu quero a aprovação do mundo? Por que eu anseio tanto pela aprovação nas redes sociais, ter amigos, né? Tudo que eu faço, tudo que eu falo na rede social tem um peso. Eu não quero nada do mundo. O mundo rejeitou a Cristo. E se o mundo rejeitou a Cristo, em teoria tem que me rejeitar também. Porque eu não me pareço com o mundo. Eu me pareço com quem? Com Jesus. A crise tem que transformar. E aí com quem você quer se parecer? Com o mundo ou com Cristo? Amém? Manula, coloca lá para mim, para a gente finalizar. Juízes 7. Antes de ler isso, coloca 7,13, por favor, Manula. Paulo dizendo à igreja de Roma, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e um caráter aprovado, esperança. Aí Tiago escreve, Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4, meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Tu vai passar, queridos, tu vai passar. A questão não é aonde nós estamos passando, é com quem nós estamos passando. Com quem nós estamos passando nossos momentos de crise. Está lançando seu coração aonde? No tempo. O tempo vai resolver. Não, vai acalmar. Vão passar os dias, vão passar os meses. Não vai curar. Não vai mudar. A crise não vai melhorar. E pode ser que ela se torne pior. Mas quando nós deixamos isso na mão do Senhor, aleluia, o Espírito Santo de Deus irá acrescentando às nossas vidas, todos os dias, fé e perseverança. Fé e perseverança. O resultado depois de uma crise? Chegando pois Gideão, eis que estava contando um homem, 7,13, amém? O seu companheiro um sonho. Volta antes, Manolo, por favor, coloca o 11. E ouvirás que assim que diz, e então fortalecidos as tuas mãos descerá o arraial, então desceu. Volta ao 10, por favor, Manula, perdão. Calma. E se ainda temes descer, ainda temes. Deus já tinha falado que ia fazer milagre, que ia fazer a libertação, que ia pôr o povo em liberdade. Sim ou não? Falou para Gideão ser forte, amém? Corajoso. Deus ainda olhou do céu e disse, eu conheço o coração desse homem. Ele ainda está com medo. A crise ainda assolava. E se ainda temes descer, desce tu e o teu moço purá ao arraial. Aí sim, Manula, 11. E ouvirás o que dizem. Então, fortalecidas as tuas mãos, descerá ao arraial. Então desceu ele com o seu moço purá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. 12. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como, muita gente, hein? Gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis, só 300 homens, queridos, só 300, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. 13, aleluia. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia, eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo meio do arraial dos medianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e a caiu, e a transtornou de cima para baixo, de cima para baixo, tudo que vem do alto
do Pai das luzes, que não muda, que não há sombra de variação. Se vem do alto, queridos, abraça que é dos céus, aleluia, glória a Deus. E ficou caída, 14, aleluia, para a gente finalizar. E respondeu seu companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado nas suas mãos os medianitas, aleluia, e todo este arraial. O homem acordou assustado porque teve um sonho, e Deus estava entregando todo o exército na mão de Gideão. Aleluia. Está com medo ainda? Deus conhece seu coração. Amém? Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Grupo de louvor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu terminar aqui com 73, queridos. Deus conhece nossos corações. Aleluia. Setenta e três, 25. Quem mais tenho eu nos céus? Asaf dizendo: não há outro em quem eu me compraze na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Herança para sempre. Se você ler lá, quando foi construído e separado as terras, a única tribo que não teve direito à herança era a tribo de quem? De Levi. Asaf era da tribo de quem? De Levi. Enquanto todos os povos de Israel tinham uma terra para cuidar, para morar, para trabalhar, para cultivar, para colher, a tribo de Levi não tinha. Levi não tinha, a tribo de Levi não tinha. Mas o que eles tinham? Era algo que vai além de posse. Era estar na presença de Deus continuamente. Por isso que Asaf acordou. Eu não tenho coisas, mas eu tenho a presença de Deus. A quem tenho eu nos céus, além de ti? Cristo, isso é o coração de quem confia. Isso é o coração de quem aprende. Andar, e chega uma hora que o Espírito Santo de Deus dá um nocaute na gente, que a gente fala: meu Deus, é verdade, chegou a hora. Era isso que Deus queria o tempo todo, aleluia. E Asaf acordou para isso. Agora a pergunta é: o Espírito Santo de Deus está trabalhando nos nossos corações todos os dias, e da mesma forma que Asaf chegou no culto, e um culto foi diferente no coração dele, hoje pode ser esse culto, pode ser na terça, pode ser na quinta. A pergunta é: como é que está o seu coração? Como é que está esse momento de crise que você está enfrentando? Pastor, eu não estou passando por crise. Glória a Deus. Então levante a sua mão e agradeça, porque uma hora ela vai chegar. Uma hora ela vai chegar na sua casa, no seu casamento, na vida do seu filho, numa perda. Ela vem, queridos. Ela vem. E aí é onde o nosso coração está. Com quem nós nos identificamos? Aonde está a essência do nosso ser? É onde nós estamos ou em quem nós somos? A quem nós recorreremos? Com quem nós nos parecemos? Com quem? Só confie no Senhor e espere nele. Amém? Feche teus olhos. Aleluia.